6 horas em ponto, 6 horas em ponto. Você, meu querido, que está me ouvindo nesse instante, se você puder parar um pouquinho agora, se você puder pegar a tua Bíblia e abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim, ó: porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: porque andamos por fé e não por vista. Tem uma coisa para te dizer hoje, meu querido, nesta tarde, que é o seguinte: cristãos que andam pelas circunstâncias vivem derrotados. Cristãos que andam pelo que os seus olhos naturais dizem, andam derrotados, andam doentes, andam reclamando da vida, andam cabisbaixos, andam na miséria e necessitados. Nunca tem o suficiente, sempre tem motivos para reclamar, murmurar. As muralhas estão sempre muito altas, o mar está sempre à sua frente, em seu caminho, não consegue solucionar os seus problemas. Eles choram para o pastor, eles vivem se lamentando pelos cantos das igrejas, mas não é assim o homem e a mulher de Deus. Aquele que vive segundo a palavra de Deus, eles não veem com os olhos naturais, eles andam pela fé. Nós não andamos pelo que nós vemos, mas sim pela fé. A fé vê a resposta antes que ela venha, antes que ela aconteça. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Tudo diz que vai dar errado, mas Deus diz que vai dar certo. Todos dizem que não posso, mas a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas. As circunstâncias querem me esmagar, mas a palavra de Deus diz que em Cristo Ele sempre me conduz em triunfo todos os momentos da minha vida. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que o Senhor está dizendo na sua palavra. A fé vê a resposta. A fé só não vê a resposta, mas a fé fala a resposta. A Bíblia diz: eu criei, por isso falei. Não é apenas você confessar coisas positivas. A Bíblia diz que você deve falar a palavra de Deus quando você crê. Porque se você não falar, você falar sem crer, você falando sem crer, um papagaio também fala sem crer. Ele não sabe o que ele está falando. O problema não é o falar. Muita gente que fala que sabe, mas vive derrotado. Porque falam com sua boca, fala da boca para fora, mas o seu coração não crê. Na verdade, é mais ou menos o que Jesus falou: esse povo me honra com seus lábios, me louva com sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Eles não creem na minha palavra. Eles falam com sua boca, mas não dá resultado. Não adianta só falar, é preciso crer. Mas quando eu creio, eu falo. Um exemplo disso está em Marcos, quando Jairo chegou a Jesus e falou: Senhor, me ajuda porque minha filha está quase morrendo. E Jesus falou que iria até lá. Quando veio um dos criados de Jairo e falou: olha, não importunes mais o mestre, porque a sua filha acabou de morrer. E Jairo olhou para Jesus e Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente. Enquanto eles estavam indo para a casa de Jairo, aconteceu outro incidente no meio do caminho. Uma mulher veio e tocou nas vestes de Jesus, porque ela dizia em seu coração: se somente tocar em suas vestes, serei curada. E como ela dizia, ela sabia, ela cria em seu coração. E realmente, quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu que saiu o poder dele para curar aquela mulher. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, havia ali uma multidão de pessoas. Os parentes, vizinhos chorando ali. Havia pessoas chorando a miséria, chorando a derrota. E Jesus então fala a eles uma palavra: não chorem, ela não está morta, ela está dormindo. Fisicamente ela estava morta. Jesus mentiu? Não. Jesus falou que ele cria no que ele estava crendo. E ele realmente confirmou isso, porque a fé tem resultados. Porque quando você crê, as coisas acontecem, resultado daquilo que você crê. Não adianta você falar: eu creio, eu creio, eu creio, e nunca nada acontece. Mas quando você crê, a fé se torna realidade. A fé faz existir coisas que não estão sendo vistas pelos olhos naturais. A Bíblia diz que a fé traz a existência das coisas que nós não enxergamos com os olhos naturais.
Jesus falou para aquela garota: menina, eu te ordeno, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina se levantou no mesmo instante. E Jesus falou para os seus pais darem o que de comer a ela. Na verdade, Jesus cria que aquilo que Deus disse era a palavra, e a palavra era a verdade. E ele falava a palavra, então ele falava a verdade. Jesus não falava o que as circunstâncias diziam. Ele não falava o que ele via com seus olhos. Ele falava o que ele cria e o que Deus estava dizendo. Isso é que nós precisamos, porque se não for deste jeito, você só vai falar das dificuldades, você vai falar somente das muralhas, você vai falar somente dos gigantes da terra, você vai falar que a terra é muito boa, mas não tem jeito de possuí-la porque os gigantes são muitos. Então você só vai falar coisas que não deveria, quando você deveria aprender a falar aquilo que Deus está dizendo. Pois nós não andamos pelo que nós vemos, andamos pela fé. A fé, ela age. A fé sem obras, ela é morta. A pessoa que diz que crê, mas nada nunca acontece, na verdade ela não crê. A fé, ela é acompanhada de atitudes. Quando Jesus encontrou alguns leprosos no caminho, eles lhe perguntaram: Senhor, o Senhor pode nos purificar? Jesus falou para eles assim, para aqueles 10 homens, falou assim: vão até os sacerdotes e façam aquilo que eles vos mandar. E eles foram até os sacerdotes. E diz a Bíblia que no caminho até chegar aos sacerdotes, eles foram limpos. Olha bem, por que eles foram purificados? Porque eles obedeceram. A fé nos leva a tomar atitudes, nos leva à ação. O outro exemplo é o exemplo do paralítico. E não existia possibilidade alguma dele ir até Jesus, porque Jesus estava numa casa um pouco distante da casa dele. Para a felicidade do paralítico, chegou 4 homens, 4 amigos dele. Chegou: nós vamos te levar até Jesus. Jogou a cama do paralítico nas costas, levou até lá, chegou. Imagina a dificuldade que deve ter sido você carregar uma cama. Naquela época não era cama de madeira como hoje, esse ferro oco lá, que era uma cama de madeira pesada. Imagina o desespero, aquelas 4 pessoas carregando o paralítico nas costas, com a cama. Chega lá, aquela multidão na frente da casa. Aí o que acontece? Eles não tem como entrar pela porta, eles subiram para o telhado, arrancaram algumas telhas ali, amarraram a cama numa corda, desceram a cama na frente de Jesus pelo telhado. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé se vê, meu irmão. O que não tem fé, se tiver uma dorzinha de cabeça, ele não vai para o culto, ele fica em casa, porque ele não crê. Agora, aquele que tem fé, ele toma atitudes. O que crê toma ação. Ele vai se arrastando para o culto, mas ele sabe que ele vai sair de lá curado, ele vai sair de lá andando normal, porque ele crê que Deus vai curá-lo. Quem não crê coloca 500 obstáculos. Bem que eu queria, né? Sabe como é que é, né, irmão? Mas o carro quebrou e tal. É um problema sério. Há muito tempo no lugar não chovia. Presta atenção. Muito tempo no lugar não chovia, então os irmãos da igreja resolveram fazer um culto de jejum, pedindo a Deus que chovesse naquele local. Aí, uma corrente de 7 dias de jejum. Quando chegou no 7º dia, a irmãzinha chega com um guarda-chuva debaixo do braço, capa de chuva, bota. Aí os irmãos olharam: que é isso, minha irmã? Você está ficando doida? Um sol desse danado, você com guarda-chuva debaixo do braço, com capa de chuva e bota? A irmãzinha olha para ele e fala assim: ué, nós não oramos para que chova? Então eu já vim preparado para a chuva. Porque na verdade nós oramos, mas nós não vamos nem crer que aquilo vai acontecer. Às vezes nós falamos, vamos orar por tal coisa, mas nós não nos preparamos para tal coisa. A gente precisa aprender a crer no que Deus diz, na sua palavra. Você não precisa ter esforço para ter fé. Ah, eu preciso ter fé, eu preciso ter fé. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Você não precisa, meu. Alguém uma vez disse que estava orando e pedindo a Deus pedindo a Deus fé. E nesse momento ele havia fechado a Bíblia, ele havia fechado a palavra. E quando ele terminou de orar, Deus falou para ele: você quer ter fé? Então abra a Bíblia, abra a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não se esqueça que sua fé é crescente. A cada dia que passa, ela aumenta mais. Você vai falar daqui a um dia, daqui a 10 anos, você vai estar crendo um pouco. Daqui a 15 anos, você vai estar crendo mais ainda.
Se você medita dia e noite na palavra, como a palavra nos ensina, então a tua fé vai crescer mais e mais e mais. A Bíblia diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa e envelheça, nosso homem interior se renova de dia em dia. Cada vez mais amadurece, cada vez mais conhece a Deus, cada vez mais cresce, serve mais a Deus com um coração mais intenso, cada vez mais tem uma vida íntegra, mais santo, mais cheio do Espírito Santo. A sua fé é forte, ela não vacila, não tem medo, não teme as circunstâncias, não teme ao amanhã, porque ela sabe em quem tem crido e está certa que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensou, do que você pediu. Deus faz muito mais do que pensamos quando nós cremos na sua palavra. Te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder